adquira. É cada uma, né, irmãos, que a gente tem que tolerar. Aleluia. Quem está feliz aí? Amém. Glória a Deus. Quem está com expectativa para o próximo ano aí? Amém? Glória a Deus. Queridos, quero compartilhar uma palavra com os irmãos. Abra sua Bíblia lá em Filipenses, no capítulo 3, verso 13 e 14. Quero falar hoje sobre avançando em 2021. Eu quero avançar nesse próximo ano. Tantas coisas que ficaram estagnadas nesse ano, mas que ano que vem vai romper, no nome de Jesus. Filipenses, no capítulo 3, no versículo 13 e 14. Amém? A palavra diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta, feche os seus olhos, vamos orar, vamos clamar para que Deus fale conosco nessa noite. Pai, essa é a tua palavra, nós estamos aqui com o coração aberto para receber, crendo, Deus, que quando nós nos dispomos, Deus, diante da tua palavra, o Senhor nos surpreende, o Senhor nos transforma, o Senhor nos edifica, o Senhor nos leva, Deus, a um alinhamento com a tua vontade. É isso que eu peço, Deus, sobre as nossas vidas, sobre cada irmão que aqui está, cada irmão que acompanha esse culto. Eu peço, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, confirma a pregação da tua palavra, faz milagres, faz os teus prodígios nesse lugar, no nome de Jesus. Amém. Queridos, quando a gente chega na véspera da virada do ano, é claro que o nosso coração se enche de expectativa. Se dentro de você está um pessimismo exacerbado, se na sua vida está um desânimo, tem alguma coisa errada. Há uma expectativa dentro de nós que ela já é meio automática. Só que eu entendo, queridos, que não basta ter expectativa, não basta torcer para que as coisas aconteçam. Nós precisamos, de fato, projetar isso e trabalhar em favor de que essas coisas elas aconteçam na nossa vida. Eu gosto desse texto porque Paulo está falando aqui de um tema abrangente. Paulo está falando de uma busca por edificação de modo geral, por perfeição, por uma busca, por um alinhamento com Cristo, e ele cita esse texto de uma atitude pessoal que ele tinha. E nós precisamos nos assemelhar a Paulo e pegar isso como um alvo, sabendo que nós não somos passivos nesse avanço. Deus, ele nos abençoa, Deus, ele tem grandes coisas para nós, mas eu creio num Deus que coopera em nosso favor, amém? Deus, ele te levantou para que você alcance grandes coisas. Misericórdia, só o irmão Guilherme que está na visão. Eu disse que Deus, ele te criou para alcançar grandes coisas, querido, amém? Isso em todas as áreas da vida. Há pessoas que ainda vêm com aquela mentalidade de assim, não, Deus, ele é um Deus que só de nos abençoar com a vida está bom demais. Eu não estou falando que nós não devemos ser gratos pelas coisas talvez triviais do dia a dia, eu não estou falando que a gente tem que se contentar, que não tem que se contentar com as coisas mínimas. É bom demais acordar todos os dias, é bom demais respirar, é bom demais ter saúde, mas eu creio que há um horizonte de coisas que Deus tem para nós que não se limita simplesmente a sobreviver nessa terra. Eu creio, queridos, que Deus, ele nos dá muito mais do que nós merecemos, a começar da graça.
Queridos, nós não merecíamos ser salvos, mas Deus, Ele vem com a graça maravilhosa e nos dá aquilo que nós não merecemos. Eu não sei você, querido, mas eu tenho vivido dias de perceber o cuidado de Deus, a mão de Deus, de perceber que muito mais do que eu poderia imaginar, Ele tem feito na minha vida. E às vezes eu me pergunto, Deus, mas o Senhor é bom demais, por que o Senhor está fazendo isso? Há momentos que eu fico tão constrangido com a bondade de Deus, e a minha tendência humana é querer pagar. Fala, tá, Deus, o Senhor está fazendo isso aqui, mas o que é que eu posso fazer por você? Deus, Ele não trabalha desse jeito, queridos. Eu tenho certeza que se eu tenho vivido essas grandes coisas em Deus, Ele tem me dado graça, Ele tem me dado sabedoria, e eu tenho me posicionado para receber tudo isso. Não porque eu sou melhor, não porque eu sou diferente, mas porque eu tenho entendido do que é a realidade de Deus para a minha vida, e você precisa de entender isso também. A vida abundante disponível para nós, queridos. Eu acho interessante que em João 10:10, quando fala, o nosso inimigo, o ladrão, vem senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Num texto mais fiel, na verdade, esse ladrão, ele é melhor traduzido pelos falsos profetas ou os falsos ensinos. Isso é tão sério, querido, porque um falso ensino, ele pode te roubar tanto do que você vive em Deus, que na tradução ele é comparado de fato ao nosso inimigo. Eu falo que nós precisamos de rever, querido, o que é que tem entrado na nossa vida enquanto ensinos, talvez ensinos malignos. E eu percebo ensinos malignos que contrastam com essa vida abundante de Deus. Quando fala vida em abundância, talvez seria melhor traduzido para a vida que Deus tem. E a vida que Deus tem, ela é plena e ela é completa por si só. O que o falso ensino desse mundo tem tentado colocar? Que a nossa vida abundante, ela está nas coisas desse mundo. E nós percebemos pessoas aprisionadas na busca pelos bens materiais, na busca pelos prazeres momentâneos, na busca pelo que esse mundo pode oferecer por si só, numa busca desenfreada pelo dinheiro. Perceba que essas coisas que eu estou mencionando, elas não são pecado em sua essência. Dinheiro não é pecado, amém, querido? Ter dinheiro não é pecado. Digo mais, ser rico não é pecado. O que é pecado é ser avarento. O que é pecado é ser dominado pelo dinheiro. Desfrutar das coisas bacanas e incríveis desse mundo, viajar, comprar coisas boas, comer boas coisas em bons lugares e por aí vai. Querido, isso não é pecado. O pecado é quando isso se torna um foco de vida, quando isso se torna pura vaidade nas nossas vidas. E eu percebo que nós estamos vivendo um período de que esse falso ensino destruidor tem nos colocado para valorizar e supervalorizar as aparências, os momentos e esses prazeres limitados desse mundo. E de fato, querido, nós só somos plenos em Cristo. Nós só vamos avançar em Cristo, e eu vou falar disso mais especificamente. Quando Paulo fala e se posiciona nesse texto, quando ele fala para os filipenses, ele fala, olha, eu não alcancei o máximo que eu quero. Eu não sei você, querido, mas
não só na minha vida espiritual, muito na minha vida espiritual, mas em tantas outras áreas. Eu olho para o meu semeando ali, eu pego muitas coisas e eu falo, Deus, eu não alcancei, eu quero grandes coisas. Por isso eu percebo aqui de algumas atitudes que nós temos que ter para avançar nesse ano de 2021, e eu quero compartilhar com a igreja. A primeira atitude é que nós temos que ter um esquecimento inteligente. E o que é isso? Quando Paulo ele fala do esquecer, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E eu acho interessante que isso não é algo que é um verbo terminado. Isso é algo que é um contínuo. Ele fala, eu me esqueço continuamente dessas coisas. E o que é esse esquecer inteligente? Não é simplesmente desconsiderar o meu passado. Tem uma frase que tem muita gente que fala, quem vive de passado é museu, como se o passado fosse inútil. E nós aprendemos muito com o passado. Tanto é que nós temos uma matéria, uma disciplina, história. Na história você estuda o quê? Passado. Os acontecimentos das civilizações, das nações. Eu quero dizer, querido, que o que você viveu é importante para a sua vida. Mas por que eu estou falando de um esquecer inteligente? Porque, em primeiro lugar, querido, nós não podemos nos apegar às conquistas do passado. Olha, queridos, o que nós conquistamos no passado, isso é bênção demais. Poder olhar para trás e ver as grandes coisas que Deus realizou, as grandes vitórias que nós tivemos. Eu não sou muito apegada a time de futebol, Tanto é que agora está uma guerra, acho que lá em casa, para definir se o Atos vai ser cruzeirense ou atleticano, Meu cunhado já deu um uniforme do Atlético para o meu filho, Atos. Meu pai já ficou meio contrariado. E eu não estou nem aí, queridos. Eu sou muito que isso não, Eu sou meio Nutelão mesmo, futebol, esporte, sou fraquíssimo. Mas eu imagino aí, queridos, eu não sei como é que está o saldo de Cruzeiro e Atlético aí, de títulos, mas deve ser muito triste poder olhar, o último título de... O que é que está aí, pastor Dena? Você que manja mais. Quem que está na frente? Claro que é o Cruzeiro. Não sei se tem atleticanos que discordam, Mas vê simplesmente, esse time aqui, há 10 anos atrás, ganhou isso. Mas nós tivemos um título de 1900 e... Não, querido. Se nós simplesmente nos apegamos ao que aconteceu, às nossas vitórias do passado, não, querido, nós temos que buscar algo fresco. Vida com Deus é um fluir contínuo de poder, de graça, de glória. Eu gosto quando Jesus fala, e do seu interior fluirão rios de águas vivas. Uma água que passa num rio ali, querida, é um outro ciclo para você ver ela de novo. Você nunca vai perceber se é a mesma, porque está sempre se renovando. Isso mostra que o que Deus tem para nós se renova. A cada manhã as misericórdias de Deus se renovam sobre a nossa vida. Deus, Ele trabalha com isso que Ele fez no passado e Ele faz agora. Eu espero que você não esteja um crente que fala, mas lá no meu encontro com Deus foi bom demais. Quantos anos você fez um encontro, querido? Já está lá um ancião na fé, Não, mas meu encontro foi uma bênção. 20 anos depois, querido, glória a Deus, encontro é bênção, querido, mas Deus tem muito mais para você.
O que Deus tem que realizar na nossa vida é um encontro face a face com Ele diariamente. E Deus realiza agora. Você tem buscado isso em Deus ou você está olhando para o seu rol? Eu gosto quando o escritor aos Hebreus fala, né, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Ele está falando que, diante dessas grandes conquistas, não é para que nós fiquemos sentados contemplando, não, é para que nós também busquemos o nosso lugar no grande rol da fé, das grandes realizações de Deus. Cuidado, querido, para você não ficar um saudosista gospel, né? Sempre olhando para o que Deus fez no passado. Não, querido, Deus tem para realizar hoje. Não se apegue às vitórias do passado como se elas fossem algo que passaram e acabou por ali. Não, Deus tem grandes coisas, Deus tem grandes realizações na sua vida pessoal. Você conquistou no passado, quer na área financeira, um tempo bom que você viveu com a sua família, uma crise no casamento que veio. Não fale que era bom, não. Deus pode restaurar e tornar o que era bom ainda melhor. Esse é o nosso Deus. Jesus, quando transformou a água em vinho, transformou aquela água no melhor vinho que se tinha. A ponto, de um especialista em vinho da época dizer, eu achei que vocês iriam servir o melhor vinho no início, que é o que se faz, e vocês guardaram ele para o final, porque Deus ele tem grandes coisas para nós. Não se apegue às conquistas do passado. Agora, eu te digo também, não se apegue às derrotas do passado. Tem gente que está acorrentado nas derrotas. Acho que pior do que ficar fixado nas vitórias é ficar fixado nas derrotas. Não, mas eu tentei muito e não deu certo, então agora não vou arriscar de novo, não. Não, eu até comecei uma célula, pastor, mas aí o povo foi desanimando, célula é difícil demais, não. Mas o negócio é que sempre fixado numa derrota do passado, a síndrome do elefante, né? O elefante, quando ali, elefantinho, né? Simplesmente com a cordinha fina, amarrado ali, mas tenta sair, não consegue. Vai crescendo, passam-se os anos, a mesma cordinha fixada ali está prendendo, mesmo ele tendo um poder para arrebentar com tudo. Eu te pergunto, querido, será que não há situações na sua vida que você se acorrentou nas derrotas? E não é assim mesmo, não vai dar. Eu não consigo, vai ser, agora a minha vida é isso mesmo. Queridos, deixa Deus te levar nas grandes coisas que Ele tem. Se liberta disso aí. Esse esquecer inteligente, em terceiro lugar, envolve aprender com tudo o que você viveu. Eu creio num Deus, queridos, que não desperdiça recursos. Há pessoas que têm a ousadia de falar, já vi gente falando assim, não, pastor, fiquei um tempo afastado, me desviei, mas glória a Deus. A hora que a pessoa fala, mas glória a Deus, eu já abro o olho assim, em tudo dá graças, mas dá glória a Deus pelo o desviamento, não, que é misericórdia. Glória a Deus, Deus permitiu porque eu aprendi. Eu falo, não, queridos, Deus ele não te conduz a pecar para aprender, não. Isso é sem vergonhagem nossa mesmo, viu, queridos? Deus tem universidades melhor do que o pecado, amém? Agora, eu creio, queridos, que até quando nós pecamos, quando nós falhamos, quando nós damos cabeçadas, Deus, Ele
consegue transformar aquilo que era para ser maldição em bênção na nossa vida. Deus, Ele consegue nos fazer tirar dali lições preciosas, ensinos valorosos que nós vamos poder ter para nós e compartilhar com outras pessoas para que elas não passem pela mesma coisa que nós passamos. Eu creio que Deus permite. Eu creio que Deus também nos dá grandes vitórias para que nós sejamos instrumentos de inspiração e de motivação na fé de outros. É por isso, querido, que esse esquecer não é simplesmente um desconsiderar. Queridos, Paulo, ele viveu grandes coisas para o lado de mega experiências com Deus, como também viveu grandes coisas como mega experiências com o sofrimento. Eu falo, querido, que Deus, ele é tão maravilhoso que Ele não desperdiça nem nosso sofrimento. Por isso, querido, eu não sei como que você está vivendo. Eu não sei o que foi o sofrimento que marcou a sua vida nos últimos tempos. Mas eu quero te dizer, querido, não deixe que isso te aprisione. Aprenda e prossiga para as grandes coisas que Deus tem para a sua vida. Tenha um esquecimento inteligente. A segunda atitude que eu quero compartilhar é um avançar contínuo. Paulo, ele fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ele também usa aqui um verbo continuado, avançando. Nós precisamos de avançar continuamente. Que nós não podemos aceitar a mesmice, quer ela ruim, quer ela boa. Nós temos uma tendência muito grande à inércia. E parece que há eventos cronológicos que tendem a nos despertar mais. Um deles é a virada de ano. E há pessoas que projetam, fazem planos e colocam diante de Deus tanta coisa, e glória a Deus por isso, queridos, é bom demais. Agora, o problema, queridos, é que nós começamos bem. Pastor Denis falou sobre isso, foi ontem, né, do curso Avanço, né, tantos que começaram bem, e será que quantos vão terminar? Não adianta, querido, começar com todo o gás. Que 2020 vai ser isso. Chega lá, pagou o seu 1 ano de academia, né? E que esse ano eu vou perder peso e tal. Vai em 1 mês. Não, que eu vou economizar, né, pastor D, né? Vou viver com 70%. Profetiza o 20% da irmã Helenice, né? Vou viver com os 80%, começa bem, não, esse mês eu estou extrapolando e tal. Aí dá no segundo mês, aí já vem, né? Quer saber? Temos que viver a vida, né? Vai que Jesus, aí usa até desculpas gospel, vai que Jesus volta nesse 2021, quem vai ficar com esse dinheiro guardado? E o problema, queridos, que o que nos impede de avançar continuamente, não é Deus que não nos abençoa. Que a palavra fala de um Deus que é galardoador, que Ele presenteia, que Ele dá continuamente. Então, não é Deus, somos nós, querido. E se nós esperarmos de viradas em viradas, se você está esperando, querido, os eventos da igreja para que você possa crescer espiritualmente, se você está esperando, qual vai ser o próximo congresso, qual vai ser o próximo X ou Y, não, aí sim eu vou romper. Não, querido. Há algo que Deus, Ele já colocou dentro de você, esse avanço. Ele não está limitado a sacrifícios, Ele não está limitado ao que externamente pode acontecer, tem muito mais a ver com o que Deus já colocou dentro de você.
Tem muito mais a ver com um receber de Deus a partir daí. Você não vai avançar porque Deus vai te empurrar. Querido, você é um automóvel, entenda essa comparação, plenamente equipado. Com o melhor motor, já com combustível dos céus dentro de você. E parece que nós temos tudo para romper e nós ainda estamos esperando sermos empurrados para poder andar. Imagina comigo uma situação, você vê um cara com uma Ferrari no centro de João Pinheiro, falando assim, me ajuda a empurrar aqui. Eu acho que ia ser até massa, né? Eu ia fazer questão, ajuda, claro. Talvez ia ser o mais perto de uma Ferrari que eu ia chegar, né? Aí você, não, mas o que aconteceu, né? Estragou o motor, está sem combustível. Não, estou querendo evitar a fadiga, economizar, né? Talvez, pastor Dê, né? Começar para economizar desse jeito não dá certo, não, viu? Querido, que desperdício de potencial. Eu quero dizer, querido, Deus já colocou tanta coisa dentro de você para que você possa romper. Então rompa, decida isso, não aceita a mesmice. Vai demandar um esforço em alguns momentos, mas você precisa de se posicionar. Esse avançar contínuo fala também de uma visão que você precisa de ter por onde você está se nivelando. Para de se nivelar por baixo, querido. Se nivele por cima. A estatura que nós precisamos de alcançar é a estatura de Cristo. E é interessante que a gente se nivela por baixo naquilo que nos convém e nivela por alto naquilo que nos convém também. Oi, irmão, e aí, como é que está a leitura da palavra? Estou bem demais, velho. Estou lendo um capítulo da Bíblia por dia, que bênção. E nós às vezes nos envaidecemos e nos enchemos pensando, eu leio um capítulo da palavra por dia, tanta gente que nem Bíblia tem. Aí a gente se enche. Aí, queridos, a gente vê testemunhos de, às vezes, pessoas que oram e estudam a palavra 4 horas por dia. E aí? Não, mas está ótimo, eu estou acima da média. Mas eu duvido muito, querido, que se alegra com pouco dinheiro, com pouco lazer. Aí não, mas eu preciso de mais. Por quê? Naquilo que é de Deus para a sua vida, que Ele não se nivela por baixo. Você pode alcançar mais coisas em Deus, querido. Então, é o seu olhar, é o que você almeja buscar em Cristo. E eu falo, queridos, que nisso Deus Ele é muito justo. Daquilo que o homem semear, disso ele vai colher. A gente sempre pensa no quê? Dinheiro. E é claro que isso rege também esse mundo material, financeiro, mas rege ainda mais o quanto você tem semeado no seu solo espiritual, querido. O quanto você tem semeado no solo da sua célula. Não, mas eu não sou líder de célula. Daniel colocou uma frase no grupo de pastores, mais ou menos assim, né? Antes de reclamar de algo que você não gosta ou que está deficiente na igreja, se questione o porquê que você não está servindo naquela área, né? Mais ou menos por aí, né? Se disponha, querido, se disponha. Sabe o que eu penso, queridos? É que se eu não tivesse enfrentado o desafio de compartilhar o meu primeiro estudo de célula, eu nunca teria animado a ser um líder. Se eu não tivesse aceitado o desafio de falar de Jesus para a primeira pessoa, de convidar para ir para a minha célula, eu dificilmente ia poder dizer que eu já conquistei alguém para Jesus. Nós precisamos avançar.
A palavra de Deus é o nosso marco para medir o nosso avanço. Quer se comparar então, querido? Se compara com a palavra de Deus. Quer ter um marco referencial digno? Se compare com a palavra de Deus. É ali que tem que estar o seu ponto de referência. E eu te pergunto, o que você pretende fazer para avançar nesse próximo ano? Mais uma vez eu trago a responsabilidade para você. O que você está disposto a fazer para avançar? Beleza, eu quero X, então eu vou fazer o que para alcançar esse X? Eu quero fazer uma viagem, eu vou economizar quanto para fazer essa viagem? Eu quero tirar uma carteira de motorista. O que é? Quais são os passos? Eu quero ler a Bíblia toda. Você já procurou um plano de estudo, seguindo isso? Eu quero orar pelo menos meia hora por dia, 15 minutos, sei lá, querido, qual que é o seu alvo? Você já marcou um horário? Você já colocou na sua agenda ali que você vai se dispor diante daquilo? O problema, queridos, é que nós estamos acostumados simplesmente com a linda poesia do projetar. É bonito demais falar que nós temos planos, não é? É até bacana encher o semeando de coisas, mas, querido, se for para encher de coisas aleatórias, simplesmente para dizer que, vou colocar que vai que cola, né? Não, querido, esse papel não tem magia nenhuma. Essa caneta que você recebeu aí para escrever não é caneta abençoada, não é nada disso. O que é abençoado é você, Deus já te abençoou para romper, amém? Então, avança. O que é que tem te impedido? Corta. Abra mão disso. Em último lugar, a terceira atitude é um olhar para o que realmente importa. Quando Paulo ele fala que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Avançando para a minha soberana vocação. O que Paulo está falando aqui é que não adianta se iludir com simplesmente buscar coisas terrenas. É muito fácil, querido, e eu compartilho disso daqui, ó. Sempre no preenchimento do meu semeante, sabe qual que é o mais fácil de preencher? Finanças, para mim. É o mais fácil, querido. Por quê? Projetar no que é material, no que é desse mundo, para mim é muito tranquilo. Não, Deus, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, eu vou buscar. É fácil, nós temos essa tendência. Mas o que realmente importa, querido, não são as coisas visíveis desse mundo, mas são as coisas invisíveis em Deus. Nós precisamos de vencer essa tendência a sempre buscar o que é terreno. O que eu tenho aprendido, querido, é que nós queremos ter boas coisas, e isso é bom demais, vou repetir, mas sempre que você tem, você quer mais. Deus, eu quero ter o iPhone 12, mas tem o 13 chegando. Deus, eu quero viajar para tal lugar. Tem 1 milhão de lugares e de fotos bonitas que você vai ver para você ir depois. Olha que busque sim essas coisas, mas em primeiro lugar, buscai o reino de Deus e a sua justiça. E a sua justiça. Cuidado, querido, se o seu conceito de conquistar, se ele não está um conceito fixado nessa terra apenas. Conquistar, se conquistar para você se refere só ao que essa terra pode te dar, evolua disso, querido. Transcenda para o que é um conquistar em Deus. Eu falo que as conquistas que nós almejamos nem sempre são as melhores para nós. Há coisas que por muito tempo eu desejei, eu queria, eu caminhava para isso,
mas eu via que não era exatamente aquilo que iria me abençoar, não era exatamente aquilo que iria me aproximar de Deus. E nós precisamos de ter espiritualidade o suficiente para dizer que nem tudo aquilo que a nossa alma quer é o que Deus quer para nós. Assim como uma criança, se você deixar, ela vai querer doce, 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 doce. O Atos já aprendeu, agora a hora que a gente vai lá no shopping, ele já sabe onde é a sorveteria, ele já aponta ali. E se deixar, querido, vai litros. Mas assim como ele ainda não sabe, e nós enquanto pais ensinamos, nós precisamos de aprender com o nosso pai o que realmente é bom para nós, o que realmente é válido para a nossa vida. Cuidado com o que seduz os olhos, querido. Cuidado com aquilo que esse mundo tem nos projetado a desejar cada vez mais. Aprenda a se alegrar nas simples coisas que Deus tem feito. Aprenda a se alegrar, que seja, querido, na pipoca em família ali, mas em ter uma família abençoada. Aprenda a se alegrar, querido, na bênção, por menor que ela pareça. Melhor, querido, é o pouco em Deus. Eu estou falando isso aqui sem demagogia nenhuma. Melhor, querido, é a casa pequena. Melhor é a ida em Rural Minas em Deus do que a viagem para os Estados Unidos fora da presença de Deus. Eu estou usando de coisas bem simples para demonstrar, querido, que o que você precisa é encontrar em si, talvez nesse 2021, a alegria do que é ser salvo em Cristo, e isso nos basta. A alegria do que é ser perdoado e saber que se Ele nos chamar, se nós formos ou se Ele vier, nós vamos ter vivido intensamente a vontade de Cristo. Hoje eu estava lá no velório da irmã Carminha e pensando exatamente nisso. Mais vale, querido, é estar nessa presença. Mais vale é dar valor e buscar e olhar para o que realmente importa. Com os nossos olhos fixos na nossa soberana vocação, naquilo que Deus tem para nós. Quantos querem viver isso em Deus? Quantos querem semear um 2021, mas um 2021 que seja feita a vontade dele para nós? Amém? Se coloque de pé no seu lugar. Mais uma vez eu queria que você pegasse o seu semeando, pegasse isso que você tem projetado, e eu oro, querido, para que até na quinta-feira Deus ele comece a derramar no seu coração os sonhos dele. Deus ele comece a derramar no seu coração conquistas que ele tem para você e que você externe nisso daqui. Para que ao final de 2021, no decorrer de 2021, nós possamos trabalhar em favor do que é dele e não só do que é nosso. Feche os seus olhos nesse momento, querido, e comece a orar ao Senhor. Comece a pedir ao Senhor para te dar um esquecer, mas um esquecer inteligente. Olhe para o que tem te travado, querido, se são derrotas e frustrações que você teve nesse ano, nos anos anteriores, situações que te doeram, que te arrancaram como se partes, querido. Deixa Deus restaurar isso. Deus não vai te fazer esquecer das suas dores, mas apesar do que você passou, Ele te projeta para grandes coisas nele. É bom olhar para o nosso passado e ver as coisas que Ele fez, as grandes experiências que tivemos, querido, mas nós não queremos ficar com os nossos olhos fitos nisso simplesmente. É olhar para isso e dizer: Deus, o Senhor realizou outrora e o Senhor realizará infinitamente mais. Peça isso ao Senhor.
Peça isso a Ele. Diga para o Senhor que você quer avançar. Se há áreas da sua vida que parece que estão empacadas, enclausuradas, diga: Deus, traga vida, traga um romper sobre essas áreas. E acima de tudo, Deus, os meus olhos estão em Ti. Diga isso para Deus enquanto nós louvamos. Faça-se os seus votos e o seu comprometimento com Ele, no nome de Jesus. Impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Nós cremos, Deus, que essa canção não seja simplesmente algo para fora, mas que seja um externar daquilo que está dentro de nós. Nós cremos nesse Deus que nos faz avançar. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui Te apresentando, Deus, os nossos projetos para o próximo ano, não como se nós soubéssemos de fato o que precisamos, Deus, mas colocamos diante de Ti, Deus, sabendo que o Senhor nos conduz. Deus, pedimos que os próximos dias sejam dias desse conduzido, Senhor. Deus, coloca sonhos do Senhor dentro de nós. Deus, que se porventura estamos, Deus, querendo conquistar simplesmente aquilo que é terreno, aquilo que é para nós, Deus, que possamos sonhar os sonhos do Senhor. Eu oro para que no nome de Jesus haja um romper, Deus, na alma. Se há alguma emoção, se há algum, Deus, fixar, Deus, em coisas do passado, que haja um romper agora na vida de cada um dos meus irmãos, no nome de Jesus. Liberta, Pai, liberta, Senhor, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e eu declaro um avançando para aquilo que está diante de cada um aqui, Deus, um avançando, Deus, para aquilo que é vontade do Senhor. Revela, Deus, as grandes coisas, Deus, um anseio das prioridades do Senhor sobre cada um. Eu abençoo a Tua igreja, eu abençoo a Tua igreja, unção para avançar,
unção para avançar, no nome de Jesus. Que o teu amor, ó Deus, que a graça do Filho e as consolações do teu Santo Espírito sejam sobre a tua igreja, o teu povo, hoje e por todos sempre. Amém. Dê um aplauso ao Senhor no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Queridos, estão vendendo sanduíche natural ali para abençoar as irmãs que vão para o intensivo. Não esqueça de devolver a sua caneta. Amanhã te esperamos aqui no nome de Jesus. Seu poder vai